Incêndio atinge mais de 30 ônibus de empresa de transportes em São José dos Campos. Volta às aulas na rede municipal de São José e o novo desafio são as mudanças na língua portuguesa. Polícia apreende mais de 100 celulares que iriam para o PEMANO de Tremembé. E os bombeiros encontram o corpo do adolescente desaparecido no Rio Paraíba do Sul. O Band Cidade está no ar. Olá, muito boa tarde. Um incêndio nesta madrugada destruiu mais de 30 ônibus na garagem de uma empresa de transporte na zona sul de São José dos Campos. No local estavam estacionados mais de 50 veículos. Essas imagens enviadas por um telespectador da Band mostram a altura das chamas durante o incêndio. Repare na nuvem de fumaça que se formou e nos barulhos de explosão. Na garagem da empresa Rápido Litoral restaram somente os esqueletos dos ônibus consumidos pelas chamas durante a madrugada. Os portões da empresa de fretamento estavam fechados nesta manhã e ninguém comentou o caso. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e investigam as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da madrugada desta quinta-feira, quando o fogo já havia se alastrado por um dos galpões aqui da empresa. As chamas consumiram 32 ônibus. Os bombeiros levaram 2 horas para controlar o incêndio. Chegamos no local lá, já havia consumido alguns ônibus. E a nossa estratégia foi evitar que esse fogo passasse por outros galpões e pegasse edificações vizinhas. Os bombeiros estavam preocupados com essa estação de distribuição de energia da Bandeirante, que fica próxima à empresa. O fogo poderia chegar ao local por essas torres, que ficam dentro da Rápido Litoral. A Defesa Civil foi chamada para avaliar a estrutura do galpão atingido pelo fogo. Ninguém na empresa foi encontrado para comentar o assunto. Acabaram as férias. Hoje é o retorno dos alunos da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. E a volta é marcada pelas novas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que a partir deste ano já estão valendo. Não só nas provas não, viu? Também nos vestibulares e até em concursos públicos. Por isso, além dos estudantes, todos nós devemos saber e adotar essas mudanças. Por exemplo, a palavra estreia continua ou não com acento? É o que a gente mostra agora na reportagem de Maria Clara Andrade e José Sobral. Começo de ano letivo é sempre a mesma história. Forçar a memória para recordar alguns conceitos que norteiam cada disciplina. Um desafio até para os mais estudiosos. As aulas de língua portuguesa, por exemplo, reúnem um conjunto gigantesco de regras. Essa turma do 3º ano está atenta às mudanças ortográficas que foram publicadas em 2009, mas passaram a valer oficialmente desde o dia 1º de janeiro deste ano. Pela primeira vez, serão obrigatórias em provas importantes, como o vestibular e o Enem. A mais fácil, creio eu, que é o não uso do trema, porque já vem há muito tempo, sendo não usada o trema. E a mais difícil, na minha opinião, são os ditongos abertos. Tem uma certa mais dificuldade sobre este assunto, mas é só dar uma olhada que tudo dá certo. Para preparar a turma, a professora aposta em revisões e aulas intensivas sobre o acordo ortográfico. A explicação para a nova forma de acentuar as palavras está no mapa. Este é o momento em que a língua portuguesa e a geografia se cruzam. 8 países onde o português é o principal idioma assinaram um acordo. Para estas nações, mudam alguns detalhes na escrita, mas a pronúncia das palavras é a mesma de antes. Com a unificação agora da escrita, facilitou muito mais, flui muito melhor a leitura. Eles vão ter dúvidas, vão sofrer, sim, mas em decorrência a questões históricas dos países, que numa pesquisa eles vão conseguir, não mais ligada à escrita da língua portuguesa. Aumenta o prestígio da língua portuguesa, certo? Parte comercial, futuramente a parte econômica, porque edição será, a facilidade de ensinar,
Tem vários benefícios e as contradições elas vão se desfazendo conforme, de acordo com a lei. As mudanças ortográficas foram divulgadas há cerca de 6 anos. Para os alunos que estão em processo de alfabetização ou ainda estão na escola, fica um pouco mais fácil. Mas imagine para aqueles que terminaram os estudos há mais tempo. Olha, difícil. Por isso é que nós convidamos o professor Anésio para aplicar um teste com a gente. Nós separamos aqui algumas palavras e também algumas regras. Vamos lá, professor? Será que a população memorizou? Alexandre, fala pra gente. Estreia com acento ou sem acento? Qual dessas palavras você acha que está escrita da forma correta? Eu acho que é estreia com acento. Com acento? Com acento. E aí, professor, tá certo ou tá errado? Era com acento, mas a correta agora é sem o acento. Fica difícil. Fica bem mais difícil, porque antes era estreia com acento. Né? Na escola você aprendeu que era assim? Isso mesmo. E alguns livros mais antigos também a gente lê tá com acento. A palavra é essa, contra-regra. Pablo, diz pra gente, qual é que tá certa? Com hífen ou sem hífen? Eu acho que sem hífen. Sem hífen. Sem hífen. Está correto, totalmente correto, porque foi abolido o hífen e dobrou a consoante inicial. E você, acertou todas as palavras? Estas são as principais mudanças. O alfabeto ficou maior, agora tem 26 letras. O K, o W e o Y foram acrescentados. O trema deixou de existir em palavras como linguiça, tranquilo e frequência. O acento agudo foi eliminado nos ditongos abertos de ei e oi. Alguns exemplos são as palavras ideia, europeia, joia e centopeia. E o hífen deixou de ser usado quando a segunda parte da palavra começar com R ou S. É o caso de contra-regra que nós usamos no teste. Nessa palavra, outra mudança necessária é dobrar o R. A reforma ortográfica afetou cerca de 1% dos vocábulos da língua portuguesa no Brasil. Não acentuar mais os ditongos abertos aí vai exigir um pouquinho mais de esforço, né? Porque é tão automático a gente escrever ideia, estreia, heróico com acento. Vamos ter que nos adaptar. Bem, as aulas nas escolas estaduais começam na próxima segunda-feira, dia 15. E os alunos que utilizam o transporte público para estudar em São José dos Campos já podem comprar os direitos do bilhete, os créditos do bilhete único escolar. A Mayara Gouveia quem traz os detalhes. Mais de 5.000 estudantes já acessaram o sistema e fizeram o cadastro. Desde que foi criado em 2015, o EPASSE emitiu o bilhete único escolar para 26.000 alunos em São José dos Campos. Quem tem mais informações é o secretário municipal de transportes, Osman Cordeiro. Secretário, como os estudantes podem se inscrever? Através do site www.epasse.com, ele pode acessar, fazer o cadastro, lá tem todas as informações passo a passo e resumidamente, é muito simples e acessando esse site, lá tem todas as explicações e com tranquilidade ele vai chegar no cadastro final dele. Quais os pré-requisitos? Ele precisa apresentar algum documento? Basicamente é o seguinte, seus dados, ele precisa alimentar o sistema com seus dados, né? Ele precisa vincular a escola que ele está matriculado, né? E a partir daí, a segunda fase, a escola valida, confirma para o sistema que de fato ele está matriculado na série X no ano tal. A partir da segunda fase, as empresas de ônibus validam isso e a partir daí ele recebe de volta um comunicado que ele está apto a começar a comprar. Agora o estudante tem que esperar, então, essa aprovação do cadastro, não é isso? Isso, precisa aguardar essa aprovação porque, como vocês sabem, o passe escolar ele trabalha com desconto de 50% da passagem. E é fundamental que, obviamente, o estudante esteja matriculado e a escola valide. A empresa de ônibus só ratifica isso, né? Muito obrigada, secretário, pelas suas informações. Lembrando que o sistema fica disponível durante todo o ano letivo e o estudante pode fazer a compra dos créditos a qualquer momento, desde que esteja regularmente matriculado em uma unidade de ensino. Mayara Gouveia, de São José dos Campos, para o Band Cidade. No próximo bloco, a polícia apreende mais de 100 celulares que seriam levados ao PEMAN, em Tremembé. 1h, 4 minutos, 1h05. A gente já volta.